Germancano. Sempre que ele foi necessário, ele esteve lá. Olá, meu nome é Diego Silveira e sejam muito bem-vindos ao Futebol Prime e à edição especial Fluminense campeão da Libertadores. Vocês notaram que eu já comecei o vídeo com essa frase sobre o Cano, então acompanhem com atenção que vocês já vão entender o porquê. E se você é torcedor do Flusão, já deixa o like e acompanha esse resumo especial que eu te garanto, você vai gostar. E se você não for torcedor do Fluminense, eu vou pedir seu like do mesmo jeito, mas sinto informar, hoje a festa é tricolor. E vamos pro vídeo. Para entendermos esse título, é importante entendermos Fernando Diniz, seus conceitos de futebol e o encaixe do treinador com esse elenco. Diniz é um técnico que preza pela posse de bola, pela construção apoiada, pela alternância de posições e exige muito fisicamente dos seus liderados. Nesse Fluminense, ele encontrou um elenco que gosta muito da bola e que sabe jogar. John Arias, Kennedy, Keno, Ganso, Marcelo e Felipe Melo são exemplos de jogadores habilidosos e que sabem tratar a bola. Diniz soube passar para eles sua visão de futebol e motivá-los a escrever a história com dedicação, talento e garra. O resultado foi construído em detalhes, com superação e entendimento entre o técnico e os jogadores. Mas vamos lá, vamos relembrar jogo a jogo a trajetória até a glória eterna. O grupo do Fluminense na primeira fase não era o mais complicado do mundo, mas tinha seus desafios e não seria nenhum passeio. Fluminense, The Strongest, Sporting Cristal e o poderoso River Plate iriam brigar por 2 vagas nas oitavas de final. E em 5 de abril de 2023, a jornada do Fluminense se iniciou no Estádio Nacional do Peru contra o Sporting Cristal. De cara, o Fluminense entendeu que nunca se pode subestimar a Libertadores. Mesmo com o tricolor melhor em campo, aos 18 minutos, Grimaldo abriu o placar para os peruanos. O Fluminense voltou a pressionar e Cano marcou aos 35 num lance de puro oportunismo, empatando o jogo. Aos 14 do segundo tempo, John Arias cruza na marca do pênalti e novamente Cano marca para virar o jogo para o Flu. Reparem nessa jogada trabalhada porque ela vai ser importante para o futuro. Por fim, Vitor Mendes faria o terceiro para o Flu e os 3 pontos fora de casa estavam garantidos. Era um ótimo início do tricolor. Na segunda rodada, os bolivianos do The Strongest eram os adversários da noite e vinham de uma primeira rodada iluminada, onde enfiaram 3-1 no River Plate. Nesse jogo, embora o Flu tenha tido um bom volume, não foi uma atuação brilhante, mas foi o suficiente para garantir a vitória por 1-0 e mais 3 pontos importantes. Com 6 pontos conquistados, o Fluminense recebeu o River Plate no Maracanã para buscar a ponta da tabela e a tranquilidade na classificação. E o jogo foi o cartão de apresentação do Fluminense como candidato à América. Germancano, em noite mágica, abriu o marcador com um belo gol. O River ainda chegou ao empate com Beltrán, mas se os argentinos conseguiram equilibrar o primeiro tempo, no segundo veio o massacre. Cano fez mais 2 e John Arias marcou outros 2. Um espetacular 5-1 no Maracanã e o aviso claro: o Fluminense era forte e não estava na Libertadores a passeio. Com 9 pontos em 3 jogos, a classificação parecia simples, mas a Libertadores é traiçoeira. Na quarta rodada da fase de grupos, o Fluminense foi à Bolívia enfrentar o The Strongest para tentar selar a classificação. Embalado por 3 vitórias em 3 jogos, o Flu estava confiante em mais um resultado positivo, mas o time boliviano fez 1-0 aos 4 minutos num resultado que ficou até barato para o Fluminense. O tricolor fez um jogo muito abaixo do esperado e sofreu assim sua primeira derrota na Libertadores. Ainda sentindo a pressão por confirmar sua classificação, na quinta rodada o Flu foi a Buenos Aires enfrentar o mesmo River que tinha tomado de 5 no jogo do Maracanã. Mas novamente, num jogo pouco inspirado, o Fluminense perdeu por 2-0 e o grupo embolou. O Fluminense teria que decidir a vaga em casa contra o Sporting Cristal jogando por um empate. Era hora de colocar os pés no chão, respirar fundo e confirmar a classificação para mirar no sonho. O Fluminense precisava daquele que não sente a pressão e que decide nas horas difíceis. Era o momento do artilheiro de um toque só. No sexto e último jogo da fase de grupos, o Fluminense jogava por um empate em casa. A torcida acreditava, mas o clima era tenso, até com algumas vaias ao time. Coube novamente a ele, Germancano, dominar e finalizar para marcar o gol do Fluminense aos 22 minutos do primeiro tempo. O Sporting Cristal ainda empatou o jogo, mas o Fluminense dominou o resto da partida e teve até chance de marcar o segundo. No final, o placar ficou no empate e o Fluminense se classificou em primeiro do grupo. Pelas oitavas de final, o Fluminense enfrentou o chato time do Argentinos Júnior com o primeiro jogo em Buenos Aires. E num jogo muito duro e sem espaço, os argentinos abriram o placar aos 15 do primeiro tempo num belo gol do paraguaio Ávalos. No segundo tempo, Marcelo foi expulso após o lance assustador que resultou na forte lesão do jogador Sanches. Mas para vencer um Libertadores, um time deve aprender a superar momentos e aproveitar oportunidades para extrair o máximo de situações adversas. E foi o que o time de Diniz fez. Contando com o Fábio defendendo tudo numa noite inspirada, o Fluminense soube se reorganizar e após a expulsão do goleiro do Júnior, o tricolor buscou o empate aos 42 do segundo tempo, com Samuel Xavier. Com o empate do primeiro jogo, a decisão da vaga ainda dependia do Fluminense vencer o jogo de volta em casa. Mas no Maracanã, o Argentinos Júnior vendeu caro a derrota.
Demonstrando ansiedade, o Fluminense só marcou seus 2 gols no finalzinho do jogo, primeiro com Samuel Xavier aos 41 e depois com o garoto John Kennedy nos acréscimos. O Fluminense estava nas quartas. O Olímpia foi o adversário das quartas de final. O time paraguaio já havia se classificado como uma das melhores campanhas da primeira fase e surpreendeu eliminando o Flamengo nas oitavas. Mas o Fluminense já havia aprendido que não se pode subestimar a Libertadores. Portanto, o tricolor entrou no primeiro jogo no Maracanã para deixar cada gota de suor em campo e para matar o confronto. O resultado foi um 2-0 numa atuação sólida, com gols de André e Cano. O Fluminense crescia e ganhava consistência no momento certo da competição. No jogo de volta no Paraguai, o Olímpia sonhava com uma virada como tinha feito contra o Flamengo. Mas o Fluminense usou a esperança dos paraguaios como combustível para sua armadilha mortal. O Olímpia veio para cima e deu espaço para o jogo de Diniz, e foi facilmente destruído. Novamente, John Kennedy abre o placar. O garoto com o nome de presidente evoluía a cada jogo, e ele já era um dos protagonistas da equipe no torneio. Sabala chegou a empatar para o Olímpia, mas os paraguaios, sem muita esperança, tiveram um jogador expulso e se tornaram presas fáceis para Cano, que marcou 2 gols nos acréscimos para encerrar as quartas. 15 anos depois, o Fluminense estava na semi e iria pegar o primeiro brasileiro na sua trajetória, o Internacional de Porto Alegre. Com o Maracanã lotado para o primeiro jogo da semifinal, o Fluminense iria enfrentar um rival duríssimo e forte candidato ao título. O Internacional de Cudê não estava disposto a ser coadjuvante nessa história e iria para cima do Fluminense aonde quer que fosse o jogo. O estilo de Diniz foi posto à prova mais do que nunca, e o time de guerreiros novamente precisou contar com Germancano, que aos 10 minutos abriu o placar para o tricolor com assistência de Kennedy. No final do primeiro tempo, Samuel Xavier recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. O Inter, que já estava dando trabalho, cresce no jogo e empata a partida com o gol do espanhol Hugo Malo, e aos 20 do segundo tempo, Alan Patrick vira o jogo. O Fluminense estava em sérios apuros. Com 1 a menos, novamente o Fluminense precisava de um gol salvador para não ir em desvantagem para Porto Alegre no jogo de volta. E é aí que aparece Germancano, aquele que sempre esteve lá quando foi preciso. Na raça, o argentino empata o jogo em 2-2. A classificação estava em aberto. No segundo jogo, o Internacional entrou disposto a mostrar que era o melhor time. Jogando em casa diante da sua torcida, o Inter parte para cima do Fluminense e abre o placar aos 10 com o Mercado. Daí em diante, o roteiro do jogo parece ter saído de um filme de Rocky Balboa. O Inter bate muito e é sempre perigoso, mas não consegue finalizar o Fluminense. Ener Valencia e Alan Patrick flutuam entre as linhas tricolores e abusam de perder oportunidades. O final do jogo se aproxima e o Internacional tem um controle das coisas. Já em vantagem, o segundo gol parece ser questão de tempo. Mas como a covardia não está no DNA do time de guerreiros, Diniz ousa e tira Felipe Melo para colocar seu talismã John Kennedy. O jovem de Xerém muda o jogo, e por que não dizer que ele muda o destino de todas as coisas? Como no filme citado, o Fluminense agora, liderado pelo presidente, reage com força. John Kennedy empata o jogo para o Fluminense e cala o Beira-Rio. O Flu estava vivo e mais forte do que nunca. Disposto a não querer a loteria dos pênaltis, o Fluminense queria levar a nocaute o Inter ainda naqueles minutos finais, e para isso o tricolor contava com aquele que mesmo na adversidade, nunca lhe faltou, Germancano. Aos 43, Kennedy serve ao argentino que vira de vez o jogo. O Fluminense gigante estava na final da Libertadores, e John Kennedy e Cano eram os protagonistas daquele excepcional momento. Mas eles ainda tinham um outro e incrível capítulo a escrever pela frente. Maracanã, 5 de novembro de 2023. Quis o destino que o Fluminense chegasse à final dessa Libertadores no seu estádio, onde seria a decisão em jogo único. Quis o destino que o palco do mais importante jogo da história do Fluminense fosse no seu templo, junto aos seus torcedores. Do outro lado, um dos times mais tradicionais do mundo, o ex-campeão da Libertadores da América e demolidor de brasileiros, o Boca Juniors. O mesmo Boca Juniors que já venceu Palmeiras e Grêmio em finais de Libertadores e que é sempre um oponente de extremo respeito. Mas toda grande conquista precisa de um grande oponente, e o Boca faria muito bem esse papel. O Fluminense tentou desde o primeiro minuto ser o Fluminense de Diniz. O time quis a bola e quis o jogo. O Boca se defendia e marcava, espreitando uma oportunidade para contra-atacar. Técnico, com jogadores inteligentes e com um esquema muito particular do seu treinador, o Fluminense estava diante da história. E para fazer história são necessários heróis. Foram heróis como Carlos Alberto Torres, Gerson, Assis, Washington, Romerito e Fred, quem fizeram essa camisa tricolor ser pesada e tradicional. E nessa final, novos heróis haveriam de ser coroados, porque eles haveriam de escrever o mais importante capítulo da história desse clube. Como já era de se esperar, o primeiro herói é aquele que jamais faltou. 69 mil pessoas vão à loucura quando Germancano, aos 36 do primeiro tempo, abre o placar para o Flu. Cruzamento na marca do pênalti e finalização de primeira. Vocês lembram do gol do primeiro jogo contra o Sporting Cristal?
A jogada é a mesma e ela é treinada, e é assim que os técnicos fazem a diferença no elenco campeão. Mas nunca se esqueçam que a Libertadores é traiçoeira, ela sorri para muitos, mas somente aqueles que realmente merecem podem conquistá-la, e o Boca Juniors conhece seus atalhos. O Fluminense voltou para o segundo tempo mais recuado e sentindo o desgaste e nervosismo daquele momento. O Boca aproveita os espaços e a Advíncula finaliza de longe para calar o Maracanã e empatar aos 27 do segundo tempo. Num resto de segundo tempo muito nervoso dos dois lados, Diogo Barbosa ainda tem a última chance do tempo regulamentar, mas desperdiça uma ótima oportunidade. O jogo vai para a prorrogação. 30 minutos mais seriam jogados, tempo suficiente para que os heróis fizessem a diferença. John Kennedy entrou no jogo aos 35 do segundo tempo, mas seria nesses 30 minutos de prorrogação que ele se encontraria com a história. Diniz colocou o Kennedy porque entende que John é necessário, e ele é necessário porque a história do futebol tem um papel especial escrito para ele nessa trama. Assim, aos 9 minutos da prorrogação, Keno ajeitou de cabeça para John Kennedy pegar uma linda bola de primeira e marcar o segundo do Fluminense. Na comemoração, o garoto emocionado, como não poderia deixar de ser, acaba indo comemorar no meio da torcida e por isso é expulso. Mas é tarde, Sr. Vilmar Roldan. A expulsão é apenas um detalhe na história eterna escrita pelo presidente John. É também tarde para o Boca Juniors, que nos 20 minutos seguintes nada mais foi capaz de fazer para impedir que a América seja, enfim, vermelha, verde e branca. O Fluminense Futebol Clube é o grande campeão da Libertadores de 2023. O time de Fernando Diniz faz jus ao hino e fascina pela sua disciplina. E agora, mais do que nunca, as três cores que traduzem tradição, traduzem também a glória eterna e o topo da América. Parabéns, Fluminense, justo e histórico campeão da Libertadores da América. Esse vídeo é dedicado especialmente ao meu padrasto, Antônio Senna, torcedor do Fluminense, e a todos os torcedores que, como ele, estão em festa pelo mundo inteiro. Os meus mais sinceros parabéns. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, segue a gente, comenta no vídeo e compartilha. Até a próxima. Valeu!